Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Arthur Martins, um dos professores de física da equipe do Triale Concursos. Eu tô aqui, galera, para resolver com vocês uma questão sobre energia mecânica na prova da SpaceX 2021. E essa, acreditem em mim, é a questão que deu o que falar. Muita atenção, vamos ler esse cara junto, entender o que esse cara quer e entender a física por trás desse negócio, beleza? Vem comigo. Um sistema A em equilíbrio estático, tá? Equilíbrio estático, todo mundo em repouso, está preso no teto na vertical. Ele é constituído por 3 molas idênticas e ideais, cada uma com constante elástica, respectivamente igual a K, e por 2 massas, Mzinho e Mzão, respectivamente. Em seguida, as 3 molas são trocadas por outras, tá, de constante elástica, respectivamente igual a 2K. Esse novo sistema, sistema B, está em equilíbrio estático também e preso ao teto na vertical com as massas Mzinho e Mzão. Ele só trocou as molas. Beleza. Os sistemas estão representados no desenho abaixo. Podemos afirmar que o módulo da variação da energia mecânica da massa Mzão, apenas da massa Mzão, tá? Do sistema A para o sistema B, devido à troca das molas, é D. Então vamos lá. Dá uma coçadinha aqui, corte na edição. Então, galera, vamos lá. Seguinte, ele falou para a gente considerar a aceleração módulo da aceleração da gravidade G e desprezar a resistência do ar. Tá, o que eu vou contar para vocês? Ao invés necessariamente de A e B, tá, galera? Opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Aí. Ao invés necessariamente de A e B, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou falar que um sistema aqui, o sistema inicial é o normal, e o B eu vou chamar as características do B de linha. Então vai ser ΔX linha, alguma coisa linha, não sei o que linha, professor linha e etc. Tá tudo aí. O que é importante aqui? O que ele está mudando não são as massas de um sistema para o outro, são apenas as molas, tá? Então isso é importante. Ele dizer para a gente desprezar a força de resistência do ar é importante, porque se é um sistema que envolve energia e eu quero calcular a variação de energia, aqui eu já sei que não existe trabalho de forças dissipativas, tá? Dissipativas. O trabalho dessas forças é zero, ou seja, tudo que variar será variação de energia potencial elástica e energia o quê? Energia potencial gravitacional, porque nas duas situações eu tenho equilíbrio estático, então eu não estou brincando com energia cinética em nenhuma das duas situações, beleza? Então vamos lá. Agora sim, vamos seguir aqui. Eu coloquei a imagenzinha aqui de novo para vocês, só para entender uma coisa. A gente está falando o quê? De uma associação de molas, se você olhar. Porque aqui embaixo, vou pegar um coloridinho pra gente aqui, ó. Vou pegar um verdinho. Eu tenho 2 molas de constante elástica K associadas em paralelo. Em paralelo, isso aqui equivale a uma constante elástica de 2K. E vai ser a mesma coisa na outra situação, 2 de 2K em paralelo, que vai equivaler a uma constante elástica de quanto? De 4K, tá, galera? Então é importante lembrar dessas associações de mola. Vou até escrever aqui do outro lado para não atrapalhar daqui a pouco quando a gente for colocar as outras situações. Então, perdão, tá aqui. Aí. Vou colocar aqui o 4K, que é da associação dessas molas. Beleza. O que é importante a gente olhar, então? Se eu vou escrever a variação da energia mecânica, e eu vou escrever aqui, então, o seguinte, a variação da energia mecânica do sistema A para o sistema B vai ser igual. No fundo, ficou feinho aqui, vocês sempre merecem o melhor. Então, a variação da energia mecânica, esse delta, você vai concordar comigo o seguinte, ele vai ser uma variação da energia potencial elástica. Se você está mudando a constante elástica das molas, você está mudando a energia potencial elástica, e no fundo a gente vai ver que mudando a deformação também, mais o quê? Mais a variação da energia potencial gravitacional. Por quê? Porque esses corpos eles vão mudar a altura deles, tanto relativas ao teto, como relativas ao solo, ou algum ponto que a gente escolha para analisar esse cara, tá? Então a gente vai precisar ver tudo isso.
Como eu sei que vai depender da deformação, a energia potencial elástica, e a gente vai fazer esses caras por partes, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês, coloridinho pra gente, é escrever o quê? É escrever as situações de força, tá? Vou até usar o vermelho, que é melhor aqui na força. Então é o seguinte, gente, eu vou colocar aqui do lado para ficar mais compreensível pra gente, tá? Mas é o seguinte, nesse primeiro bloco aqui, eu vou ter agindo o peso, que eu vou chamar de P1, então esse cara passa a ser agora para mim o bloco 1, aquele cara passa a ser o bloco 2. Esse cara, bloco 1, esse cara, bloco 2, tá? E aí, aqui, agindo para cima, eu tenho uma força elástica. E, professor, mas não são duas? Lembra, gente? A gente pode considerar que eu estou falando da mola equivalente da associação. Por isso, a gente até colocou o 2K lá. No corpo 2, eu tenho que pensar o seguinte, tem uma força elástica, e aqui então eu vou chamar de força elástica 1. Tem uma força elástica 2, tem uma força elástica 2. Mas aqui para baixo, além do peso 2, também tem a força elástica 1. Por quê? Porque a mola também está presa nela, então é um par ação e reação, tá? Então eu preciso lembrar desse cara. Nessa situação, então eu preciso escrever as condições de equilíbrio para esse problema. Quais são? Para o bloco 1, eu tenho que garantir uma coisa. O que eu vou garantir para o bloco 1, então? Para o bloco 1, eu tenho que garantir que a força elástica em 1 seja exatamente igual ao peso 1. E para o bloco 2, eu preciso garantir que a força elástica em 2 seja o quê? A força elástica em 1 mais o peso 2. Porque no fundo é um cabo de guerra. Eu tenho duas forças ali no bloco 2 puxando para baixo e uma levando para cima. E agora, quem é a força elástica? Aí eu vou olhar a mola que está prendendo o corpo 1, eu estou trabalhando com a constante equivalente, tá? Então a constante elástica equivalente 2K, a deformação eu vou chamar de x1, isso vai ser igual peso do bloco 1, mzão, vezes a gravidade. A hora que eu isolar, então, essa primeira deformação, ela vai dar o seguinte, mzão vezes gravidade, dividido por quem? Dividido por 2K. E muita atenção, tá, galera? Porque a gente vai precisar desse valor aqui durante todo o exercício, tá? Então, a gente vai voltar bastante. Olhando aqui a segunda mola, eu vou fazer o seguinte. Quem é a força elástica 2? Vai ser a constante elástica dela, que é só K, aqui essa mola está sozinha, dá uma olhada lá, vezes a deformação que eu vou chamar de x2. Galera, ao invés de escrever a força elástica 1 como peso 1, etc, etc, eu vou escrever aqui o seguinte, a constante elástica 2K vezes a deformação x1 que a gente acabou de obter. Então, isso aqui é mzão vezes gzinho dividido por quanto? Dividido por 2K, mais o peso 2 é mzinho vezes g. Você já reparou que, no fundo, o que a gente vai fazer? Aqui eu posso cortar esse 2K. E agora, podemos escrever o seguinte, esse x2 aqui como o quê? Como simplesmente mzão vezes g dividido por k, e lá do outro lado, mzinho vezes g também dividido por k. Eu só passei a constante elástica dividindo. Professor, dá para botar o g sobre k em evidência? Realmente dá. Eu vou preferir não fazer isso por uma questão matemática que vai facilitar a minha vida lá na frente. Então eu vou deixar aqui como sendo x2. Beleza? Tranquilinho, galera? Ótimo. Então, essas são as deformações na situação inicial. Como para calcular, e aí agora eu vou voltar aqui, ó, a variação da energia potencial elástica, eu vou precisar tanto da situação da deformação inicial, porque isso aqui vai ser a energia potencial elástica final, variação, né? Menos a energia potencial elástica inicial. Então, eu vou precisar saber o que acontece com esse sistema na situação B. Eu vou mostrar agora um argumento matemático para você. Ele é muito simples, mas ele é extremamente sofisticado. É o seguinte, se você for parar para pensar, nessa segunda situação aqui, qual força está puxando o meu sistema para baixo? É o P1. Aqui, eu continuo agindo o que eu vou chamar de FE1 linha, tá? Aqui para baixo, eu vou ter o quê? Eu vou ter o P2, eu vou ter um F1,
Fe1 linha, e lá em cima eu tenho um Fe2 linha. Professor, mas o que você quer me mostrar? Eu quero te mostrar que os pesos são os mesmos, então a força que está fazendo com que a mola deforme são as mesmas. E aí eu vou escrever isso aqui para você, eu vou escrever o seguinte, então. Se você escreve a equação da força elástica, lei de Hooke, como sendo K vezes uma deformação, tá aqui um produto, se você pega e o que ele fez da primeira para a segunda situação? Ele simplesmente multiplicou as constantes elásticas por 2 de todas as molas. Para manter o mesmo valor de força elástica, tendo multiplicado a constante por 2, professor, por que o mesmo valor de força elástica? De novo, porque as forças que estão fazendo o meu sistema deformar são as mesmas. Então, para manter essa igualdade verdadeira, eu tenho que dividir a deformação por 2. Porque eu não preciso montar todo um novo sistema de equilíbrio. Você já entendeu com esse argumento o seguinte, que a deformação x1' ela vai ser simplesmente o quê? Ela vai ser simplesmente x1 dividido por 2. Porque aqui, ó, 4K em relação à situação inicial, que é 2K. Dobrei, tá? A constante elástica, dividi a deformação ao meio para uma mesma força que está deformando essa mola. A mesma coisa vale para o x2 linha. Ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual ao x2 dividido por 2. E esses dois resultados também são resultados importantes, também precisaremos desses caras. Uma vez escritas as deformações do sistema, tanto em A quanto em B, que eu chamei de linha, tá, galera? A gente pode analisar já as situações de energia. Já falei um pouquinho da energia potencial elástica e vou falar um pouquinho da potencial gravitacional também. No fundo, eu vou precisar da variação da potencial elástica e vou precisar aqui, ó, também o quê? Da energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial. Eu vou precisar saber quem é essa variação para resolver esse exercício. No fundo, vai ficar mais fácil a gente resolver por partes. Então, eu vou dividir o nosso exercício, depois a gente pode voltar, tá? Então, eu vou fazer primeiro um, depois o outro, tá? Vamos começar pela variação da energia potencial gravitacional. Então, eu vou até passar aqui para um outro slide para a gente escrever algumas coisinhas sobre esse cara. Eu vou redesenhar o circuito imaginando que as massas são pontos materiais, até porque a gente não tem problema e não teve nenhuma exigência quanto a isso. Então, ó, eu vou me imaginar que o teto esteja aqui, não vai ficar tão retinho, tá? Mas aí eu tenho a mola 1, tá? Tá aqui o corpo 1, tá aqui a mola 2, tá aqui o corpo 2. Essa é a situação inicial, tá, galera? Então, aqui ainda tem constante elástica K, e aqui eu desenhei como uma mola, lembra? Constante elástica equivalente dela, 2K, tá? Só tô lembrando para você que agora eu desenhei como uma só, que é a mola equivalente. Como as deformações mudarão, e eu mostrei isso para você matematicamente, na segunda situação, a deformação vai ser metade, ela vai ser menor. Então, tá aqui o bloco M1, e aí você vai ter uma deformação menor, e tá aqui o bloco M2. O que a gente vai fazer? Para escrever energia potencial gravitacional, eu preciso de um referencial. Como eu não sei onde está o chão, eu vou escolher esse pontilhadinho aqui para mim, tá? Como sendo quem? Como sendo o ponto de referência, como sendo a altura igual a 0. Então, eu posso escolher esse sistema aqui, tá? Esse referencial arbitrário. Quando eu faço isso, e eu faço isso exatamente para facilitar, a hora que a gente for escrever, então vou colocar aqui para a gente já, ó. A hora que eu for escrever a variação da energia potencial gravitacional, que a gente está fazendo por partes, a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial. Eu faço com que? Eu faço com que esta energia aqui seja nula. Professor, por quê? Porque reparem que a gente está estudando a massa M, tá? E aqui ela está exatamente sobre o solo. Então ela não tem potencial gravitacional. Agora, para escrever a energia potencial gravitacional final, a gente vai precisar de quem? A gente vai precisar desta alturazinha aqui que eu estou chamando de H. E você vai ver o seguinte, a gente vai fazer uma coisa super simples, mas extremamente elegante e sofisticada matematicamente. Observe esse argumento, galera. Olha o que eu vou fazer aqui.
Você concorda comigo que é o seguinte, este tamanho que eu estou colocando aqui em roxo, ele no fundo é o comprimento da mola 2 mais a deformação da mola 2. Esse outro comprimento aqui, ele é o tamanho da mola 1 mais a deformação da mola 1 na situação inicial. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar aqui e vou escrever nessa situação final esse tamanhozinho pequeno como sendo quem? L2 mais x2', porque no fundo é o comprimento da mola mais a deformação dela, que na situação 2 eu chamei de linha. E esse cara aqui é o tamanho da mola 1 mais a deformação dela na segunda situação. O que eu quero te mostrar então? Como uma questão de vínculo, e a gente chama isso de vínculo mesmo, eu vou poder escrever o quê? Eu posso escrever esse H como sendo quem? Todo esse cara aqui, ó, toda essa altura, menos essa alturazinha aqui. E no fundo eu posso fazer isso, tá? Eu estou fazendo simplesmente uma diferença para ficar com a expressão do que a gente já tem. Então aqui eu vou escrever o seguinte, ó, L2 mais x2 mais L1 mais x... Vou fazer mais bonitinho aqui. Então eu vou fazer aqui pra gente, aqui embaixo, tá? Então quem será esse H? Então eu vou escrever aqui, ó, H igual. Essa primeira parcela aqui de contribuição, então eu vou ter L2 mais x2 mais L1 mais x1. E lá do outro lado, eu vou ter que subtrair, então, e aí vai ficar um menos. Quem vai entrar ali? L2 mais x2' mais L1 mais x1'. Então, simplesmente fazendo essa diferença, eu obtenho a altura do corpo de massa e emissão na segunda situação. Então, reparem uma coisa, tá, galera? No fundo, eu vou ter que fazer uma distributiva com o sinal do negativo. É a mesma coisa que a gente simplesmente fazer o quê? Já cortar mais L2 com menos L2, mais L1 com menos L1. Porque a gente nem sabe o tamanho das molas, tá? Então, é só um artifício matemático que a gente está brincando. E agora? Agora vamos olhar o seguinte. Esse H ficou quem? Ficou x2 mais x1. E aí, se você olhar, menos x2', menos, porque eu vou ter que fazer uma distributiva, x1'. Se você lembrar, e eu falei que a gente ia precisar várias vezes desse resultado, a gente escreveu no slide anterior, eu vou até voltar lá para você ver rapidinho, ó, a gente escreveu o quê? Que o nosso argumento sobre ter mantido as forças que deformam o sistema e dobrado a constante elástica diminui a deformação ao meio, que são esses resultados que estão em roxinho aqui pra gente, e agora a gente vai precisar ali do outro lado. Então vamos lá, e agora a gente lembra que eu posso escrever então x'2 como x2 sobre 2, e x'1 como x1 sobre 2. No fundo, então, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente pegando, ó, um inteiro, tá? Que aqui eu tenho o x1 exatamente inteiro e subtraindo ele da metade dele. E a mesma coisa com o x2. Aí eu estou te mostrando matematicamente o quê? Eu estou te mostrando matematicamente que o h, então, ele vai ficar o quê? 1 menos meio vai dar meio. Então, isso aqui é x1 sobre 2, tá? Mais, tá? Eu vou somar x2 sobre 2. Tá aqui pra gente. Beleza. Esse cara do h, a gente vai precisar daqui a pouquinho, tá? Quando a gente for escrever as expressões, no fundo, eu precisava te mostrar quem era o h em relação às deformações das molas, tá? Então tá aqui pra gente quem é essa altura h. A hora que eu estou escrevendo aqui a variação da energia potencial gravitacional, isso aqui é o quê? A potencial gravitacional final. Lembra, a gente está falando do corpo de massa e emissão, aqui eu estou falando de gravidade, e aqui eu estou falando da altura, que é exatamente o cara que a gente acabou de escrever com todo esse vínculo geométrico. Então eu tenho aqui emissão vezes G, e quem é o H? O H, no fundo, ele é x1 sobre 2, tá? Mais x2 dividido por quem? Dividido por 2.
No fundo, a gente pode botar esse 2 em evidência. Então, eu vou escrever que a variação da energia potencial gravitacional é igual ao quê? É igual a mzão vezes g dividido por 2. E aí, lá dentro, vai ficar para mim quem? x1 mais o x2. E aí, galera, lembra que eu falei que a gente ia precisar dos resultados. Então, eu vou voltar um pouquinho no slide. Opa, perdão. Eu vou voltar um pouquinho aqui para você lembrar o seguinte. Quem é o x1? E esse cara aqui é o x1. E quem é o x2? Esse cara aqui. Porque a gente vai precisar desses resultados para continuar. Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Eu vou até chegar um pouquinho aqui para o lado para caber todo mundo. Variação da potencial gravitacional vai ficar mzão vezes g, e aí o 2 já foi em evidência. E aí vamos lembrar, quem era o x1? Até o professor esqueceu, ele volta lá e dá uma olhadinha. Mzão, gzinho sobre 2k. Então tá aqui, ó, mzão, g, gravidade, nem preciso falar gzinho, né, sobre 2k. E quem é o x2? Aí a gente volta lá e olha de novo, não é vergonha para ninguém, tá? Tá lá, ó, mzão g sobre k, mzinho g sobre k. Então, a gente volta aqui, ó. Mzão g sobre k mais mzinho g sobre k. O que eu vou fazer agora? A gente simplesmente pode botar a gravidade em evidência e o k também. Só cuidado no detalhe matemático, tá, galera? Por quê? Porque quando eu tirar a gravidade, e eu vou até mostrar aqui coloridinho pra gente, ó. Quando eu botar esse G aqui e esse em evidência, esse G aqui vai ficar ao quadrado, tá? E a hora que eu tirar o K, vai ficar multiplicando aquele 2. Então, olha só como é que vai ficar essa expressão. Vai ficar mzão vezes G ao quadrado dividido por 2K. E lá dentro, agora eu vou ter simplesmente quem? Mzão dividido por 2, mais, no fundo aqui, mzão, mais mzinho. O K também já foi em evidência. Se você for olhar matematicamente agora, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho no fundo mzão mais meio mzão. Gente, 1 mais meio é 1,5. 1,5 eu posso escrever como 3 sobre 2, tá? Então, eu vou mostrar essa expressão de novo aqui para você. Então, tá aqui, ó, a variação da energia potencial gravitacional escrita como sendo quem? Mzão g ao quadrado sobre 2k. Isso aqui que multiplica quem? Que multiplica 3mzão sobre 2 mais mzinho. Agora, galera, eu vou fazer uma última manobra matemática. Eu sei que você vai falar, pô, professor, quantas manobras? É que a gente é bem radical, né? E eu faço umas piadas ruins também, mas não tem problema. Galera, mzinho, eu posso multiplicar por 2 e dividir por 2. Não é problema nenhum. Se eu multiplicar em cima e embaixo, eu estou mantendo o valor como tal. Quando eu faço isso, agora eu vou fazer o quê? Eu vou botar esse 2 que está aqui embaixo e esse 2 que eu acabei de criar em evidência. Hora que eu faço isso, então vamos lá e a gente escreve essa expressão pela última vez. Olha só, variação da energia potencial gravitacional, tá? Opa, vamos voltar o Gzinho. Variação da energia potencial gravitacional igual a quem? Mzão g ao quadrado dividido, se eu botar esse 2 em evidência, aqui fora eu já tinha um 2, vai ficar 4k. E lá dentro vai ficar quem? 3mzão mais 2 que eu fabriquei, mzinho. Galera, e é aqui que está o nosso detalhe. Se você chegou até aqui, ou conseguiu entender, eu vou mostrar uma coisa para você. Vamos voltar aqui, vamos voltar mais um. Se você chegou até aquele ponto, você enxerga a alternativa A aqui, tá? Então, a gente está falando de mzão, g ao quadrado dividido por 4k, que multiplica 2mzinho mais 3mzão. Só está trocando um pouquinho a ordem. Só que tem um problema. Essa resposta da letra A, ela está incompleta. No fundo, é o que a banca queria que você pensasse. Mas faltou o quê? Faltou a gente fazer a parte, e aí vamos lá de novo, da energia potencial elástica. Por quê? Todo esse cara aqui, ele me dá apenas quem? A variação da energia potencial gravitacional.
Vou até voltar lá no exercício. O exercício foi claro conosco quando ele pediu para fazer o quê? Quando ele pediu a variação da energia mecânica e não a variação da energia potencial gravitacional. Então a gente não pode cair nesses erros, tá? Então vamos continuar para acertar essa questão aí para você entender. A gente já fez a energia potencial gravitacional, que é uma parte. Eu preciso fazer a outra parte, que é a potencial elástica, e é ela que a gente vai fazer agora aqui no nosso cantinho, tá? Então vamos lá. Variação, tá? E a gente vai voltar bastante naqueles resultados, tá, gente? Porque no fundo a gente precisa deles em todos os pontos. Variação da energia potencial elástica. No fundo, é a energia potencial elástica final menos a energia potencial elástica inicial. Beleza. E lembra, a gente está estudando só a massa emisão, tá? Por que que é importante falar isso? Então a gente fica voltando aqui e indo. Porque na hora de escrever esse cara aqui, quem é a variação da energia potencial elástica? Vou voltar lá para lembrar esse cara para vocês. Opa. Na hora que a gente volta aqui, perdão. A hora que a gente volta aqui, você vai lembrar que na situação inicial, eu já risquei várias vezes, estou riscando aqui de novo, a constante elástica da mola era 2K e a deformação inicial x1 era essa. Então esse é o primeiro cara que a gente precisa escrever lá. E na situação final, a constante elástica equivalente era 4K e esse é o x2 que a gente vai precisar para fazer essa segunda parte. Agora vamos seguir. Então, no fundo, aqui a gente está falando o quê? Afinal, 4K vezes quem? Vezes x1 linha elevado ao quadrado dividido por 2. Essa é só a expressão da energia potencial elástica, tá, galera? Que é K, x quadrado sobre 2. Só que o K, nesse caso, é 4K e a gente está falando do x', porque é a situação final. Menos, a gente vai escrever para a situação inicial, lembra a constante elástica inicial 2K vezes x1 ao quadrado sobre 2. Vamos brincar matematicamente, olha só, variação da potencial elástica. No fundo, eu posso escrever isso aqui, vou dividir o 4, tá? 2K x1 linha ao quadrado, menos, vai ficar apenas K vezes x1 ao quadrado. Vou até botar o K em evidência para satisfazer todo mundo que pensou nisso e tá com certeza correto. Então aqui eu vou ficar com K e multiplica quem? E multiplica 2x1 linha ao quadrado menos o x1 ao quadrado. E eu falei para vocês, e já usamos uma vez, que a gente precisaria muito daqueles resultados. Quais resultados? O que fala para a gente que é o seguinte, a deformação na segunda situação, ela é simplesmente a deformação na primeira dividido por 2, tá? Então agora eu vou escrever esse cara aqui na expressão para a gente. Então vamos lá. A hora que eu faço isso, variação da energia potencial elástica vai ficar como K, abriu aqui. Na verdade, agora eu vou precisar até de chaves aqui. Então, no fundo, eu vou ter que fazer o seguinte, ó, 2, aqui vai ser x1 sobre 2, todo mundo ao quadrado, menos x1 ao quadrado. Tá aqui. Variação da energia potencial elástica, então vamos lá. K, aqui eu posso deixar já parênteses de novo, 2, x1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Putz, tem um negócio que eu errei aqui, vou ter que voltar, mas tudo bem. Exatamente. Você que me pediu desculpa pela demora, eu vou te pedir desculpa esses erros. Toda vez que você tá mexendo com a mesa é bem diferente. O pessoal depois vai pegando o jeito. E aí eu ainda tô um pouco nervoso. Tá melhor, mas tô um pouquinho nervoso. K2, 2. Tá certo, aqui. Então agora eu vou reescrever aqui. E aí é o seguinte, galera, eu posso botar o K em evidência, mas eu nem preciso disso. Eu vou simplesmente lembrar vocês daquele resultado que eu falei que a gente usaria várias vezes, tá? Que
é fazer o quê? Pegar esse x1 aqui e lembrar que o x1' é exatamente igual à metade do x1. E a gente escreveu esse cara algumas vezes lá, tá? E a gente já usou esse resultado. E a gente vai simplesmente colocar esse cara aqui. Então vamos lá. E agora, professor? Então variação... Opa, perdão, saiu da cor erradinha. Variação da energia potencial elástica como sendo quem? 2 que multiplica o K, e aqui vai ficar x1 sobre 2, lembra, o x1' estava ao quadrado, menos K vezes x1 ao quadrado. Então, variação da energia potencial elástica vai ficar como? Então, aqui, se você reparar, eu vou ficar com 2K vezes x1 ao quadrado dividido por quem? Dividido por 4, menos K vezes x1 ao quadrado. Vamos pegar esse cara aqui e brincar já com a matemática, porque agora é o que a gente tem que fazer, variação da potencial elástica. Então, isso aqui vai ficar, no fundo, você pode botar em evidência e já, vamos só com calma aqui. Então, isso aqui vai ficar K, tá? Vou botar o K em evidência. O primeiro termo vai ficar x1 ao quadrado sobre 2, tá? Menos x1 ao quadrado. Professor, posso botar já o x1 em evidência também? Aí fica à vontade, tá? Mas no fundo... Deixa eu voltar aqui, que é até melhor para substituir. Respira. Então, a variação da energia potencial elástica é o seguinte. Eu vou só fazer essa continha sem botar nada em evidência para te mostrar uma coisa, tá, galera? Que eu acho que você já percebeu, porque você é muito bom em matemática. Isso aqui é kx1 ao quadrado sobre 2, menos k vezes x1 ao quadrado. Galera, olha só, vou até usar o recurso do colorido aqui para fazer o seguinte. Se eu falar que isso aqui é A, você vai observar que esse cara aqui está dividido por 2. Então, nada mais que quando eu pego esse termo inteiro aqui, ele é o quê? Ele é A sobre 2. Quanto é A sobre 2 menos A? Se você pegar metade e subtrair um inteiro, você vai tirar a outra metade. Então, eu só quero te mostrar com esse argumento matemático. E agora, a hora que a gente for continuar esse cara aqui em cima, eu já posso escrever direto que a variação da energia potencial elástica, ela é simplesmente o quê? Menos, reparem, a energia potencial elástica vai diminuir, menos a metade que sobrou ali pra gente. Então, é K vezes x1 ao quadrado sobre 2. Professor, beleza, até aí a gente fez umas manobras, mas estou entendendo. Agora a gente precisa lembrar, e eu vou voltar lá com você, porque eu não me canso, tá? Aqui eu tenho K, aqui eu tenho 2, eu preciso do x1, então a gente volta lá. Eu tenho K, eu tenho 2, a gente precisa do x1. Então a gente volta lá para ver quem é o x1. Então vamos dar uma olhadinha lá, ó. Vamos voltar. Quem é o x1? Tá aqui, ó, tadinho. Já usamos tanto ele que tá todo riscadinho. Mzão G sobre 2K. E é esse resultado que eu preciso para continuar. Então tá aqui, ó, Mzão G sobre quem? Sobre 2K. Só tomem cuidado porque esse x1 está ao quadrado, tá? Então, na hora de escrever, variação da energia potencial elástica, eu tenho menos K sobre 2, e aí isso vai multiplicar Mzão agora ao quadrado, G ao quadrado, sobre 4 vezes K ao quadrado. E aí, matematicamente, só vou pegar o coloridinho aqui, para mostrar para você que esse quadrado vai embora com aquele K lá de cima. E aí a gente volta e escreve pela última vez que a variação da energia potencial elástica, no fundo, quem ela é? Ela é Mzão, menos, né, claro, negativo aqui, Mzão ao quadrado, G ao quadrado, dividido por quanto? 2 vezes 4, 8K. Então essa é a expressão. Agora, galera, com essas duas expressões em mão, a gente pode voltar lá e olhar o seguinte, tá? Então, eu posso simplesmente voltar aqui, só um segundinho. Aí.
eu posso simplesmente voltar nessa expressão que a gente estava fazendo em verdinho aqui para a variação da energia mecânica e escrever a variação da energia mecânica como a gente acabou de encontrar o resultado para a potencial elástica. Então lembra, vai ser quem? Menos mzão ao quadrado, g ao quadrado, dividido por 8k, mais a variação da energia potencial gravitacional que a gente fez antes. Deixa eu só desenhar o 8k bonitinho para vocês, tá? 8k. Então, como a gente fez ela antes, demorou um pouquinho mais, então vamos voltar aqui e olhar ela, que ela está exatamente aqui, tá? E a gente vai colocar lá, ó, mzão, g quadrado dividido por 4k, 3mzão, 2mzinho, tá? Vamos voltar e escrever ela aqui, ó. Então, é mzão, g ao quadrado dividido por 4k. E aqui eu tenho quem? 3mzão mais 2mzinho. No fundo, lembrar para você e falar para você mais uma vez, tá? Então, olha só, atenção de novo, que a alternativa A da banca da SpaceX, ela fornecia essa alternativa que é só a variação da potencial gravitacional. Mas, de novo, o enunciado, vou voltar aqui, pediu a variação da energia o quê? Variação da energia mecânica. Então, eu preciso olhar tanto a variação da potencial gravitacional quanto a variação da potencial elástica. Quando a gente faz isso, eu consegui mostrar para vocês que não existe uma alternativa correta, tá, galera? Não existe uma alternativa aqui para gente que englobe o quê? Que englobe toda essa variação de energia mecânica que aconteceu no sistema. Beleza? Então essa é uma solução, espero ter ajudado você com todas essas manobras elegantes, mais simples, então lembre-se sempre que o ferramental matemático é muito importante. Eu sou o professor Antônio Martins, um grande abraço e até a próxima.